Boa noite, pessoal. Acabou de entrar aqui que eu não ouvi, CWS Serviços. Boa noite aí para você também. Eu vou iniciar agora a apresentação, tá? Só gostaria de comentar que está sendo gravado aqui, depois a gente disponibilizar aí algumas informações a mais, tá? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jonas, tá? Sou técnico e um dos instrutores aqui da Drone Visual. E esse webinar aí a gente vai estar falando sobre as especificações técnicas dessa aeronave Matrice 30 e Matrice 30T, que é uma aeronave que possui uma eficiência muito grande, com uma portabilidade incrível, sendo uma das melhores aeronaves hoje para você utilizar em diversos tipos de aplicações, em diversos tipos de serviços. Sendo bem sincero assim com vocês, essa aeronave é meu xodó, sabe? Eu gosto bastante dela por tudo que ela possui de tecnologia embarcada, enfim, né, de possibilidades de uso para essa aeronave. Então, para a gente avançar logo aí na apresentação, vocês conhecerem um pouco mais dessa tecnologia, vou estar avançando aqui. Então vamos lá, pessoal. Bem, o Matrice 30, né, é um equipamento extremamente potente, portátil, e ele faz parte da linha Enterprise da DJI. Ele possui diversos sensores, possui câmeras de extrema qualidade, um rádio controle que é um espetáculo à parte, um alto desempenho muito grande, e melhora muito a experiência de voo e a operação de voo por parte do operador, ou a programação de voo, caso você deseje fazer voos automatizados. Essa aeronave ela possui muita potência, muita resistência, muita capacidade de uso para diversas aplicações profissionais. E, como eu comentei, a portabilidade é um diferencial muito grande para essa aeronave, o que facilita muito o transporte, o que facilita muito as configurações durante o voo. Algumas especificações técnicas dessa aeronave, especificações mais completas, né? Comentando aqui brevemente, eu vou entrar no detalhe depois de cada uma dessas especificações, mas esse drone ele tem a capacidade de voar aí até 41 minutos de voo, ele tem a capacidade de ir a 15 quilômetros de distância, e o principal, acho que o principal diferencial aqui desse drone é a resistência IP55. Ele suporta jatos de água de até 200 milímetros. Tá? Então, é um drone que tem a possibilidade de realmente voar na chuva, em qualquer condição climática, né, basicamente. Tem sensores de anticolisão em todas as direções, voa até 82 km por hora, tem 54 km por hora de resistência a vento, então com isso você consegue aplicar ele em diversas aplicações onde você precisa se aproximar de estruturas e quer que esse drone resista ao vento sem se deslocar, então isso melhora muito a operação. Tem câmeras de zoom, tem câmeras térmicas, tem câmera com resolução de até 48 megapixels, com excelente sensor, o rádio controle que eu já comentei, é preparado para operar com RTK, então esse drone ele também pode ser blindado contra eletromagnetismo, e o carregamento dele que é bem rápido, né? Tá ali 50 minutos para carregamento, mas esses 50 minutos aí eu digo para vocês que é um carregamento levando em consideração de 0 até 100%, né, de carga. Porém, a gente normalmente pousa aí os drones, né, como um todo, não o Matrice 30, né, mas os drones como um todo, a gente pousa eles aí com mais ou menos 25%. Então, o tempo de carregamento dele é mais rápido até do que esses 50 minutos que está aí na apresentação ou que está na especificação técnica da aeronave. Então, de forma resumida, né, só com essas especificações, poxa, tem quase 1 hora de voo, uma excelente distância de voo, sensores de anticolisão, resistência à água, ótimas câmeras. Só nessa breve introdução aqui, você acho que já consegue perceber que essa aeronave ela é realmente diferenciada, ela tem uma capacidade de operação muito grande. O drone Matrice 30, ele possui 4 versões, tá? É o Matrice 30,
o Matrice 30T e o Matrice 30 e 30T versões dock para fazer carregamento, que conseguem fazer carregamento por indução e ser totalmente autônomas. O T refere-se apenas à câmera térmica. De capacidade de especificações, que é o que eu comentei agora, né? Essas 4 versões possuem praticamente aí exatamente as mesmas especificações de tempo de voo, distância, resistência, enfim. A diferença do 30 por 30T é a câmera térmica e o 30-30T versão dock é que eles têm a capacidade de serem carregados por indução naquela caixa de carregamento, que eu já vou mostrar mais vídeos sobre ela, mas é um espetáculo à parte aí, essa aeronave que já está disponível no Brasil, inclusive para venda aqui também na Drone Visual, tá bom? E cursos também para esse tipo de aeronave. Vamos detalhar um pouquinho mais aqui as 3 câmeras principais do Matrice 30. Então, ele tem 3 câmeras aí, a câmera wide, a câmera de zoom e a câmera termal, no caso do Matrice 30T. A câmera wide tem 12 megapixels, filme em até 4K e zoom de até 5 vezes. Essa é uma câmera grande angular, ela é mais parecida aí com as câmeras GoPro, né, que pega uma área bem extensa, né, pega uma visão maior assim do ambiente. Quando a gente muda para a lente de zoom, aí eu tenho até 48 megapixels de resolução, para focar melhor no zoom que essa câmera permite. Então, são 16 vezes de zoom ótico, não tem perda de qualidade nesse zoom, e até 200 vezes de zoom digital, devido a esses 48 megapixels, que dá uma resolução muito grande nesse zoom. E as fotos que possibilitam serem capturadas imagens em alta resolução de até 8. E a câmera térmica, que tem uma excelente qualidade, são 640 por 512 pixels, daí 100, 300 e poucos milhões de pixels, 300 e poucos mil pixels, né? É uma excelente distância focal, tem zoom integrado também na câmera térmica, tá? Tem 16 vezes de zoom. Todas as imagens termais guardam informações termais dentro das imagens, que é essa imagens RJPEG, é um JPEG radiométrico, isso em especificação técnica. A aeronave salva as informações térmicas em cada pixel da imagem. Então, você consegue utilizar esse drone, assim, por exemplo, para fazer inspeções em parques solares ou painéis solares e saber a temperatura de uma placa solar, por exemplo. Ou numa linha de energia, né, onde você precisa saber ali a temperatura de um componente, de um isolador, algo menor, né, um detalhamento melhor, você tem uma excelente qualidade aí e a possibilidade de inspeção e análise térmica, né, onde a precisão fica aí na casa dos 2%, mais ou menos. E um outro diferencial ainda para essa câmera é esse sensor telemétrico, o LRF, que possibilita, que é um laser que possibilita você identificar objetos a até 1.200 metros de distância. Então, imagina que você está voando com um drone em um ponto e você quer saber a coordenada do alvo que você está mirando com a câmera. Esse sensor telemétrico ele vai te mostrar a distância do objeto e a coordenada daquele objeto. Vamos imaginar cenários de segurança patrimonial, segurança pública, né, onde você tem um invasor ali na área, e você quer saber a coordenada ali do invasor, e passar essa coordenada para uma equipe de solo para ir até aquele ponto. Com esse sensor telemétrico, o Matrice 30 e 30T e 30 versões dock tem essa câmera integrada, o que possibilita você adquirir essa localização aí de objetos, de pessoas, de algum cenário de inspeção, enfim. Então, um diferencial bem bacana aqui para a câmera dessa aeronave. Tá? Agora eu vou entrar mais um detalhe técnico de algumas coisas aqui que eu comentei antes das especificações gerais. Né? Então, como eu comentei, um diferencial bem grande dessa aeronave é a sua portabilidade. Ela tem um design leve, compacto, é fácil para transportar em veículos comuns, em mochilas, enfim. Tem uma preparação super rápida, o gimbal, a câmera já vem integrada, então funciona como esses drones menores. Para quem já voa aqui, eu vi algumas pessoas aqui que eu já conheço, que eu sei que utilizam drones, drones como Mavic, toda a série Mavic 2, Mavic 3, enfim, que é só você desdobrar os braços e colocar o drone para operação. Esse drone tem essa mesma característica, então as hélices já podem ficar embarcadas nele, basta você tirar ele da mochila, dobrar as hélices, desdobrar os braços,
ligar a aeronave e ela já vai estar pronta ali para a operação, já buscando home point, enfim, um ponto de localização, né, de decolagem. Então, um drone que você tem sua preparação aí em menos de 1 minuto, é um drone muito simples de ser operado, né? Tem trem de pouso já integrado, tem, né, mecanismo ali que trava a bateria para fazer uma troca bem sucedida, trava os braços também, não requer ali calibração, na verdade ele faz a calibração automática durante a sua inicialização. Então, um drone muito bom de ser operado e com uma capacidade técnica simples de ser utilizado em diversos cenários, tá? Em campo e tudo mais, né? Como eu comentei, ele tem resistência a intempéries, então tem uma alta durabilidade, uma grande rigidez nas peças, nos seus componentes. Então tem um grau de proteção de até IP55, né, o que garante aí jatos d'água de até 200 milímetros. O radiocontrole, que eu já vou comentar mais, mostrei antes para vocês, um radiocontrole com uma excelente qualidade, tem aí proteção IP54, né, que resiste aí também a projeções de água, né, de até 200 milímetros também, e a sua faixa de operação, que vai de menos 20 até 50 graus. Então, uma aeronave bem robusta mesmo. Na transmissão de dados, né, eu comentei antes que eram uns 15 quilômetros, então ela tem essa possibilidade, tem 4 antenas ao longo do corpo da aeronave para melhorar essa comunicação. A transmissão das imagens são todas em Full HD, então tem uma qualidade incrível assim na sua transmissão. Só que esses 15 quilômetros, eles podem ser melhorados, porque essa aeronave possibilita a integração com a internet. Então, você comprando os acessórios que possibilita, né, adquirindo aí os acessórios que possibilita, o drone fica com 4G. E com isso, você consegue operar ele aí praticamente em qualquer local, porque o drone está com internet. Se o seu rádio controle também tiver com internet, que pode ser também pelo 4G, como pode ser linkado pelo Wi-Fi, né? Você não tem mais essa conexão entre drone e rádio controle via radiofrequência. Na verdade, isso aqui acontece pela internet. O drone tem as suas informações sendo enviadas pela internet. O rádio está adquirindo as informações pela internet. Então, você tem uma distância muito maior de comunicação em locais que possibilita aí você ter internet na aeronave, né? Então, você fica praticamente com uma distância ilimitada aí de uso. Mas se for o caso de usar a radiofrequência, como já comentei, tem as 4 antenas, 2 de transmissão, 4 de recepção, o que garante uma velocidade muito grande em comunicação entre aeronave e radiocontrole, tá? Os sensores de anticolisão, essa aeronave tem uma proteção muito grande em todo o corpo dela, são 6 sensores direcionados em todo o corpo da aeronave, possibilitando aí uma blindagem muito grande. A distância de identificação desses sensores é personalizada, então você consegue colocar de 40 até 1 metro, mais ou menos, aí de identificação, onde o drone pode te alertar, ou ele pode parar, no caso, tipo, a 20 metros de distância eu quero que o drone pare, ou 30 metros de distância eu quero que o drone alerte no meu sistema que eu estou me aproximando de algum objeto, de algum obstáculo. Então, tudo isso daí é personalizado, e além de ter sinalizadores de anticolisão no próprio radiocontrole. Então, garante uma segurança muito grande. E uma outra coisa que isso aqui está integrado em todas... Escutando? Deu uma travada, mas voltou aí. Boa, muito obrigado, Cícero, pelo feedback. Que bom que voltou. Como eu estava comentando, né, os sensores são todos redundantes. Aí, como tem em toda a série matriz 30, 30T, matriz 300, matriz 350, as placas internas da aeronave, elas são redundantes. Então, podemos colocar aí sensores, placas controladoras, barômetros, IMUs, antena RTK, módulo GNSS, bússola, enfim, a bateria, né, que você coloca 2 baterias na aeronave. Então, todo o sistema dele é redundante e todo ele é analisado no momento que você liga a aeronave. Isso
possibilita aí uma segurança muito grande para esse drone, né? Além de pouso de emergência com 3 hélices. Espero que ninguém nunca use isso, mas se for o caso, né, se falhar uma hélice ou um motor durante o voo, por ser um quadricóptero, geralmente esse drone ele teria uma queda, né? No Matriz 30 isso não acontece. Ele entra em um modo de operação com 3 motores. E aí você consegue ali, o piloto consegue fazer um pouso com segurança, né, um pouso forçado ali, sem perder a aeronave como um todo. Além de ter sensores AirSense, que identifica aeronaves tripuladas voando próximas a ele, até 40 quilômetros, detecção das baterias de travamento, detecção dos braços de travamento, todo um sistema de gestão de segurança da aeronave. Então, no momento que você liga, ele analisa tudo da aeronave mesmo. Sensores de anticolisão, braços, bateria, placas, controles, enfim, e tudo isso ele descreve para você no sistema do rádio controle. Então, é uma segurança muito grande, é uma aeronave muito completa em toda a sua operação. O rádio controle, como eu já comentei, é um espetáculo à parte, esse é o rádio controle. Tem aí 7 polegadas com um brilho de até 1.200 nits. Poxa, isso daqui você consegue usar esse drone no sol do Nordeste ou do Norte, podemos colocar assim, meio-dia, né, direcionado no sol forte, e você consegue ver ali a operação da aeronave, o voo que você está realizando. Então tem ali uma potência muito grande aí nessa tela. Além do touch, né, o touch que você mexe na tela, ser compatível com luvas, então tem um touch muito bom na sua tela. Vários botões físicos, né, 8 botões físicos aí que você ainda consegue customizar. Então, um botão para dar zoom, um botão para entrar na câmera térmica, um botão para ajustar a câmera, entrar numa configuração. Então, melhora muito. Também tem IP54 na resistência. Também pode ter ali 4G embarcado no controle, além de toda uma capacidade parecida com um computador. Então, você tem ali placas de CPU, né, processadores, você tem placas de GPU, placas de vídeo dentro desse controle, tem baterias externas de carregamento que garante aí até 6 horas de autonomia, 4 antenas também para melhorar a conexão. Então, lá no drone você tem 4 antenas, no controle você também tem 4 antenas, além das 2 que estão externas, tem mais 2 internas. O que garante uma conexão muito grande mesmo entre drone e aeronave. E se for o caso ainda, você consegue remover as 2 antenas externas e puxar um cabeamento para deixar essas antenas mais altas e melhorar ainda mais a comunicação entre drone e aeronave. Então, você consegue aplicar esse drone em muitas coisas. Vamos colocar um cenário de inspeção de linha de energia, onde você quer colocar esse drone, ou no cenário de segurança, até melhor, onde você quer fazer uma segurança patrimonial de uma área muito extensa, e você você tem uma área que tem muita vegetação, muita estrutura, muitas coisas, e vai ficar bloqueando o sinal da aeronave. Você tira as antenas, coloca num ponto mais alto, liga via cabo essas antenas do controle e melhora a sua comunicação. Então, são várias as possibilidades que você consegue usar essa aeronave. Sobre a bateria, a gente tem um ciclo, né, uma quantidade máxima de ciclo aí de 400 ciclos, que possibilita mais voos, né, uma vida útil maior para a aeronave. Tem autoaquecimento, tem autodescarga para armazenamento. A estação de carregamento também é algo muito interessante. Não é apenas um carregador, gente, é uma estação de carregamento que consegue carregar aí e transportar não, né, mas consegue encaixar aí até 8 baterias do drone, mais 2 baterias, as externas, que é a WD-37, você consegue encaixar essas 2 baterias que são do rádio controle, você encaixa aí na estação de carregamento para fazer todo o carregamento simultâneo. Então, assim, aumenta muito mais aí, otimiza muito mais a sua operação em campo, com uma bateria melhorada e com uma estação de carregamento melhorada, que possibilita aí 3 modos de carregamento. O carregamento padrão, que como eu comentei antes, vai de 0 a 100 em 50 minutos, padrão de uso.
é menos do que 50 minutos, já fiz alguns testes com essa aeronave, alguns voos com clientes e tudo mais. 30 minutos, assim, essa bateria ela já está carregada, tá? Então, melhora bastante, assim, a sua operação em campo, além de você ter ali alguns outros modos, né? O modo pronto para voar, o que em 30 minutos ele carrega aí de 20 a 90, o que seria até menos do que isso daí, né? E o modo de armazenamento para longo prazo, quando você coloca lá na estação de carregamento, e ele carrega aí o par até 50%, caso você não for usar aí por um aí. Pessoal, vocês estão escutando aqui? Sim, normalizou, Jonas. Normalizou? Perfeito, obrigado. Deixa eu só ver como é que está aqui a minha internet, só para confirmar. Aqui tá normal. Voltou. Dando sequência aqui, falando um pouquinho mais da câmera, né? A câmera para operações com pouca luz, vamos colocar aí cenários de inspeção noturna ou um monitoramento noturno, né? Uma segurança patrimonial ou pública noturna, você tem a possibilidade de foto inteligente com pouca luz, onde ele melhora a imagem mesmo, né, que você vai estar capturando. A gente consegue ver aqui nessas duas imagens padrão e com a função habilitada, e nessa última imagem aqui de baixo, a gente consegue ver os componentes ali do isolador que foi capturado, que para quem conhece um pouquinho mais, opera um pouco mais aí drones e tudo mais, sabe que quando você aponta a câmera para cima, né, devido ao sol, reflexo do céu também, geralmente a imagem escurece bastante. Esse drone otimiza isso. Então, quando ele percebe que tem essa entrada de luz maior na câmera, ele já equaliza toda a imagem para você e te melhora a visualização apenas do que você necessita. Então, isso garante fotos sem sombra, fotos com uma excelente qualidade. Então, em cada fotografia, você tem essa foto inteligente e otimizada já embarcado na própria câmera. E como eu estou comentando bastante do zoom, ela tem uma qualidade muito grande. Vamos dar uma olhada aqui em apenas 10 vezes de zoom, que amplia ali bastante a imagem. Então, você tem ali até 200 vezes de zoom. Aqui está falando de um cenário de linha de energia, né, torre de energia, onde você consegue ver ali muito bem a 20, 25 metros de distância, mais ou menos, aí, porcas, parafusos, componentes, conexões, enfim. E aí essa câmera ela ainda tem essa função de autoaquecimento que não tem umidade, né? Garante que não tenha umidade na lente da câmera. E isso é um diferencial bem grande. Aí muitos drones, quando você está voando, às vezes a imagem começa a ficar desfocada porque ela começa a criar umidade dentro da câmera. Então essa câmera já não faz isso. Ela garante aí essa imagem com a máxima qualidade. Para a gente olhar aqui umas outras possibilidades de zoom, aqui tem esse zoom de 2 vezes, né, no cenário urbano, aí a gente amplia para 20 vezes e depois a gente vai para 200 vezes. Repara, eu vou voltar agora essas imagens, para que com 200 vezes a gente não consegue enxergar aquela placa que foi capturada, e quando a gente avança para 20 ou para 200 vezes, a gente já consegue enxergar ali o que está escrito numa placa de trânsito, né? Então, é um zoom muito grande. E nessa outra imagem aqui, eu vou mostrar um outro zoom que foi feito aqui a 1.500 metros, capturando ali pessoas, né? Então, você vê ali, eu não sei quanto que estava o zoom sendo aplicado, eu acho que chegou ali nas 200 vezes, tá? Mas repara aí que você não, sem zoom nenhum, você quase não conseguia ver ali as pessoas, ver o carro ali ou algo assim, e quando a gente coloca o zoom, né, você consegue ver ali a pessoa que está com capacete, os dois profissionais lá sentados lá no carro, enfim, então você faz um monitoramento a longas distâncias. Tá, então, só para vocês terem uma ideia, assim, dessas 200 vezes de zoom que essa aeronave permite ser realizado, além dos 48 megapixels, né, que garante aí fotos com uma qualidade muito boa com o zoom aplicado. Tá? Falando um pouco da câmera térmica,
da lente térmica, no caso do Matrice 30T, tá? Ele tem aí uma qualidade melhorada na capacidade térmica, tem uma qualidade muito boa de resolução. Como eu já falei, as imagens são salvas em RJPEG, então todas as informações térmicas de cada pixel, desses 640 pixels em colunas e desses 512 pixels em linhas, né, em fotografia, todas elas têm informação térmica. Então você consegue clicar em cada ponto depois no computador, usando software, que vai ter a informação térmica nessa imagem. Tá? Além do aprimoramento com inteligência artificial na imagem térmica. Então, ele duplica a quantidade de pixel, ele aumenta o brilho da imagem, ele gera uma imagem com muito mais qualidade. Então, uma foto de 640 por 512 pixels, ele converte para 1280 por 1024. Vira uma foto térmica Full HD. Tá? Essa é a única aeronave com câmera térmica hoje que tem a capacidade de gerar uma imagem térmica nesse tamanho de imagem. Então, tem uma qualidade excelente. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, que ele mostra um pouco das paletas de cores que dá para você alterar durante o voo, ou após o voo, ou após a captura, como eu falei, todas as imagens têm todas as informações térmicas, então você pode alterar isso depois em software, né? Você pode ajustar a amplitude térmica, então como está mostrando aqui no vídeo, eu quero ver objetos na cena que estejam entre 23 e 28 graus. Sem problema, é só você configurar isso daí e o software vai otimizar ali a informação para colorir apenas essa faixa térmica que você vai estar querendo analisar. Isso melhora muito aí as suas análises, né? Tanto para segurança patrimonial quanto em casos de inspeção. Vamos imaginar um caso de inspeção em tanque industrial, por exemplo, um tanque de combustível, uma indústria, e você tem ali possíveis trincos nesse tanque. Pô, se você sabe que esses trincos podem ter ali uma faixa de temperatura um pouco maior, você simplesmente configura isso e voa com o drone sobre o tanque. Quando tiver ali um trinco naquela faixa de temperatura que é um problema para aquele tanque, o sistema vai te alertar. E, inclusive, dá para você colocar avisos sonoros. Então, quando tiver com mais de tantos graus ali de temperatura, o sistema alerta para você. Então, são várias configurações que você consegue fazer aqui na imagem térmica, que te amplia muito as identificações, as inspeções, as análises que você for estar realizando, tá? Lembrando que é no Matrice 30T. Além da câmera de captura, como eu estava mostrando antes, como eu mostrei no início, né, o Matrice 30T, ele tem também uma quarta câmera, né, uma quarta câmera integrada nele ali, que fica um pouquinho mais acima. Essa não é uma câmera de registro, não é uma câmera de captura, você não tira fotos com essa quarta câmera, né? É uma câmera para transmissão das imagens, é uma câmera FPV. Então, a câmera original, a câmera de captura, ela pode estar virada para um lado e o drone virado para outro. Se você tiver dois operadores aí utilizando nesse drone, você consegue ter essa visualização da frente da aeronave. E essa imagem também ela é melhorada para cenários de pouca luz. Então, se a gente olhar aqui nesse vídeo, na parte inferior aqui, ó, M30T, a gente vê a imagem RGB convencional, né? Muito provavelmente aqui está na imagem RGB convencional, talvez na imagem wide, né, de 12 megapixels. E tá vendo que tá breu total ali, ó, a gente tá a imagem totalmente preta, a gente não consegue ver nada. Mas na imagem FPV a gente sabe que tem uma montanha ali na nossa frente, tá? Então isso melhora muito a operação e a segurança em cenários de pouca luz, tá? O rádio controle, vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Como eu comentei, o rádio controle ele é um espetáculo à parte novamente. E ele tem todo o software embarcado já dentro do controle. Então melhora muito a eficiência, melhora muito a sua segurança de voo. Você tem uma apresentação clara de todas as informações de voo que você estiver realizando. Funciona muito bem aí com o sistema inteiro dele, né, que é o Pilot 2. Funciona muito bem com o Rádio Controle Plus, que é o rádio controle que vem no Matrice 30.
E30T. E tem ali a capacidade de se conectar com o Flight Hub 2, que é um software de transmissão de imagem e gerenciamento de drones. Transmissão de imagem, no caso, para CFTV, por exemplo. Então, as imagens todas do drone podem ser enviadas para uma central de monitoramento, onde mais pessoas vão estar analisando ali as imagens e tomando ações ou tomando ali decisões das imagens que estiver chegando para eles, tá? Então, é um software muito completo que você já consegue fazer automações de voo, analisar as informações da aeronave, ver toda a segurança embarcada da aeronave, fazer análises de segurança, registro de imagem, alterar as informações, enfim, então é um software bem completo, onde você não precisa utilizar aí tablets, celulares ou, enfim, terceiros. Tudo já vem embarcado no controle, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de informações que a gente tem ali no rádio controle, né? Então você tem lá a integração com os botões de zoom, de FPV, você tem integrações com botões, com as lentes, né? Então lente termal, lente wide, lente de zoom, alterar informações de luz, conexão com o Flight Hub, várias informações de controle de câmera, várias informações de bateria, de GPS, de sinal do rádio controle, tempo de voo. Então, você tem diversas informações aqui que trazem bastante segurança aí para o seu voo. E nesse software, com a câmera, né, é uma integração, você tem algumas funções automáticas, por exemplo, rastreio de objetos, tanto de dia quanto de noite. A aeronave faz a identificação basicamente automática, basta você ligar essa identificação, né, e ela começa a fazer análise. Então, objetos fáceis de identificar ou reconhecíveis, como carros, pessoas, caminhões, motos, enfim, ele faz essa identificação automática e basta você dar um clique no sistema para o software começar a fazer o rastreio, tanto de dia quanto de noite, já aplicando zoom, já movimentando a aeronave, já subindo o drone, aplicando, enfim, né, mostrando o objeto que está sendo rastreado, ele já mostra esse objeto no mapa, tá? Então, coloca lá novamente um caso de segurança patrimonial, onde você quer seguir uma pessoa que está ali no ambiente. Quando você clica nessa pessoa, o drone começa a rastrear essa pessoa e a posição dessa pessoa já vai ser indicada no mapa da aeronave e as coordenadas dessa pessoa também já vai ser indicada aqui no sistema da aeronave. E se você conectar com um software de transmissão de imagem, né, para CFTV, no sistema também já vai informar a coordenada do alvo, tá? Devido àquele sensor que mede a distância de objetos até 1.200 metros de distância, tá? Então, essas particularidades do Matrice 30. Para cenários de inspeção, tem uma função que é muito bacana para essa aeronave, que é a captura inteligente de objetos, né, de forma rápida. Então, simplesmente você programa uma grade, por exemplo, aqui dessa torre de telecomunicação e manda o drone capturar as imagens. Se você disse para ele pegar 20 fotos com zoom, ele vai tirar uma foto de grande angular do todo, e depois ele vai tirar uma foto com zoom de cada quadradinho da grade que você selecionou, e uma foto de 48 megapixels, possibilitando um zoom mais otimizado. Então, você vai conseguir dar zoom lá nas imagens e analisar conexões, dependendo, você vai conseguir ver até a etiqueta da antena ali de telecom para fazer uma análise dessa etiqueta. Enfim, então isso agiliza bastante a captura das imagens em um cenário de inspeção onde você não precisa ficar dando zoom exatamente onde você quer. Não, basta você mirar no seu alvo, definir a grade de captura e mandar o drone capturar as imagens. E em poucos segundos ele captura a imagem do todo. Então facilita bastante a operação em campo, tá? E além disso, o drone Matrice 30 E30T, E30 Dock, né, eles são blindados contra eletromagnetismo. Opa, peraí que voltou aqui um...
Peraí que minha apresentação deu uma leve travada aqui, pessoal. Aqui foi. Então, como eu estava comentando, ele é blindado contra eletromagnetismo, tá? Opa, esse slide aqui, acho que ele está passando automaticamente, mas, enfim, ele é blindado contra eletromagnetismo, e nesse vídeo que vai começar a reproduzir aí na tela, né, do rádio controle sendo operado, deixa eu dar um play aqui para passar, a gente consegue ver que esse drone, ele está muito próximo de uma torre de energia de alta tensão, e o operador ele está conectado com um drone com as blindagens contra eletromagnetismo, e ele consegue registrar imagens ali da torre de transmissão sem problema nenhum, tá? Com uma segurança muito grande. E reparem que ele consegue fazer toda a operação, alterar a imagem, colocar a imagem de zoom, trocar para a imagem wide, né, imagem grande angular, ajustar a câmera, porque no rádio controle você tem todos os botões dedicados para várias operações de voo. Lembrando que tudo isso daqui pode ser automatizado, tá bom? Aqui a gente está mostrando a operação manual de voo, mas tudo isso pode ser automatizado, tá bom? Então isso traz mais aplicações ainda pro Matrice 30, Matrice 30T, Matrice 30 Dock, né? E aqui algumas informações a mais do software Flight Hub 2, que é o software de transmissão de imagem e transmissão para CFTV, né? Então, nesse software, você pode fazer todo o gerenciamento dos voos, você pode fazer mapas digitais em 2D. Vamos colocar um cenário de busca e salvamento, onde você tem que capturar imagens rápidas ali da área como um todo, para fazer o direcionamento de equipes em solo. Então, você faz a integração do software com o Matrice, essas imagens já vêm para o software Flight Hub 2, o Flight Hub já inicia um processamento, e no computador, os operadores, os tomadores de decisão, eles já conseguem tirar medidas, perímetro, área, né, do modelo em 3D, e tirar várias informações a mais, além de ter a imagem ao vivo do drone que está voando no momento, tá? Então, e além disso, todo esse sistema ele é multiplataforma. Você pode abrir o sistema e ver a imagem no smartphone, no tablet, no computador, enfim, meio que é multiplataforma, né? Você pode escolher aí onde que você quer analisar as imagens. Claro, com toda a segurança, né? Esse sistema aí, ele tem login, tem senha, né? Então, uma vez feita a conexão, você vai ter que criar uma conta, e vai ter aí a transmissão das imagens, tá? Com segurança, você vai fazer o login e senha, tá bom? Outras coisas de segurança que temos aqui na aeronave é a segurança dos dados. Então, ela tem logs criptografados, o cartão de memória é criptografado e toda a segurança para as informações não serem enviadas para a internet, caso o usuário não queira isso, tá? Você não quer de forma alguma que essas imagens saiam do drone e vá para a internet, porque é um dado crítico ali da operação de voo. Você consegue bloquear todo o acesso dessa aeronave à internet, tá? Então, ele é uma aeronave muito segura, inclusive nos dados que são capturados, tá? E você tem tudo isso daí direto no sistema dele, direto no Pilot 2, que é o software que vem embarcado no rádio controle. Então, você consegue limpar log de voo, você consegue bloquear aeronaves, consegue fazer diversas coisas ali no sistema de dados e privacidade do drone, além de toda a criptografia e várias camadas de segurança no cartão de memória, onde ficam armazenadas as imagens. Então, isso daqui traz muito mais segurança aí para o voo. E vários acessórios terceiros que dá para você colocar no drone. Então, além da câmera que já vem embarcada nele e já te possibilita várias coisas, você ainda consegue colocar um alto-falante, você consegue colocar um refletor que fica em cima do drone, você consegue colocar um detector de gás, enfim, são várias as possibilidades ali que você consegue colocar e já tem algumas delas criadas. E caso você seja um desenvolvedor, você pode desenvolver ainda softwares terceiros, desenvolver equipamentos terceiros,
para uma aplicação específica sua ou da sua empresa. Tá? Essa aeronave possibilita isso, para você criar esses acessórios à parte e conectar na aeronave no sistema. E agora, eu vou falar um pouquinho do Matrice 30T versão DOC, tá? Que é o diferencial aqui dessa aeronave. Eu vou falar um pouquinho sobre ela muito brevemente, porque eu pretendo em breve, pessoal, fazer um segundo webinar apenas sobre o Matrice 30 DOC, que tem várias particularidades, mas de forma resumida aqui, é como vocês estão vendo aí no vídeo reproduzindo. Então, a série 30 e 30T versão DOC, ela é uma caixa de operação, basicamente, de voo, onde tem toda a resistência IP55 também, igual o drone tem resistência à água, chuva, enfim. Essa DOC, toda a operação é feita a partir dela, ela se conecta com o software Flight Hub também, então transmite e recebe, na verdade recebe, né, as imagens do drone e transmite automações de voo para o drone. Então o operador em escritório, ele automatiza o voo inteiro da aeronave, manda essa informação para o drone, via internet cabeada. A DOC recebe essa informação, a caixa abre, o drone faz a automação de voo que foi programada para fazer o voo, as imagens durante o voo são transmitidas para o sistema no escritório, e as imagens que são capturadas, foto, vídeo termal, vídeo de zoom, enfim, todos os dados capturados já são sincronizados. E aqui... Pessoal, acho que eu voltei, né? Deu uma leve caidinha novamente. Estou aqui, né? Voltou. Me confirmem aí, por favor, aqui por texto também. Ou por áudio, né? Obrigado, Antônio. O Rodrigo aqui tinha comentado aqui que eu estava sem áudio. Então, pessoal, vocês estavam me escutando aí, né? Espero que sim. Alguém levantou a mão aqui em algum momento? Acho que não, né? Beleza, joinhas aí. Beleza, Rodrigo, valeu. Estava escutando, obrigado. Enfim, tá? Então a versão voltando aqui para o DOC, né? O DOC também tem resistência em intempéries, né? Uma faixa de operação de menos 35 graus até 50 graus. Então, aqui no Brasil a gente não vai ter nada abaixo de menos 35 graus, né? Mas, enfim, ele tem essa possibilidade. Né, essa versão DOC, ela é bem interessante mesmo em toda a automação. Como eu falei, aqui eu escrevi que o carregamento é por indução, para ficar um pouco mais simples da gente entender, mas é um carregamento um pouco diferenciado. Na verdade, a DOC, ela encaixa o drone ali num local específico, quando o drone faz o pouso, e meio que por conexão da DOC com o próprio drone, ele inicia o carregamento. Mas vamos imaginar que seja por indução, igual celulares, enfim. Ele encaixa ali na DOC e a DOC começa a fazer o carregamento. Leva apenas 25 minutos para ele carregar a aeronave aí de 10% a 90%. O que, novamente, né, você não vai estar pousando a aeronave com 10%, vai pousar ali com 20%, 25%. Então, vamos colocar aí que você carrega a aeronave em 15%, 18% mais ou menos. E ele tem, lembrando, 41 minutos de autonomia. Então, você faz um voo de 41 minutos, o drone pousa, e em 20 minutos você tem ali uma carga cheia para fazer uma nova operação de voo 100% carregada, né? Com todo o sistema automatizado, tá? Sem controle, né? Você até pode ter o controle, tá, pessoal? Se quiser pegar o controle de voo e voar com o drone, beleza, dá para você fazer. Mas a versão DOC não tem essa ideia. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo bem bacana, deixa eu tirar só o áudio aqui, mostrando um vídeo promocional, né, da própria fabricante, mostrando aí a caixa em funcionamento, né, e mostrando ali as faixas de operação dela, de menos 35 até 50 graus, mostrando a caixa sendo transportada ali, né, então ela tem uma resistência muito grande. Para vocês terem uma ideia de peso, tá, essa caixa com o drone, né, a DOC com o drone,
pesa aí na casa de 100 quilos, mais ou menos, então você tem que colocar ela num local específico, né, para que melhore ali a sua operação. Eles fizeram vários testes aqui, jogando gelo, jogando pó, jogando, enfim, várias coisas ali na dock e no drone para mostrar essa resistência. Uma outra coisa, a dock também tem uma estação meteorológica nela, tá? Então, esse chapéuzinho que está por fora dela, ali da dock, ali em cima dela, ela é uma estação meteorológica, então ela te mostra chuva, e também tem uma câmera embarcada. Então, no software Flight Hub 2, você tem todas essas informações. Se está chovendo ou se não está chovendo, a velocidade de vento e uma câmera para mostrar se o drone fez a decolagem ou não, se o drone está na dock ou não. E olha ali várias docks sendo testadas, né? Drone decolando, fazendo automação de voo e pousando. Imagina um cenário desse daqui no futuro, onde drones decolam automaticamente, fazem uma inspeção ou um monitoramento para segurança pública e privada, tudo de forma automática, tudo de forma autônoma, com toda a segurança operacional aí, logicamente, e depois pousando, se carregando sozinho e transmitindo as imagens todas para um central de análise, né, e fazendo esse voo de hora em hora, de 2 em 2 horas, enfim, como for aí o melhor cenário de operação. Então, pessoal, esse daqui é um diferencial muito grande que já está disponível. Isso aqui não é um negócio futuro que eu estou comentando, não. Isso aqui já existe e já tem no Brasil. A gente já tem essa dock, o Matrice 30, e já tem a dock também no Brasil disponível aí para operações, tá bom? Alguns detalhezinhos a mais aqui do software Flight Hub 2, né, como eu comentei, ele se integra muito bem ali com a dock, né, o software Flight Hub 2, ele se integra muito bem com a dock, garante uma eficiência máxima aí. Você agenda a missão, você cria a missão, você deleta a missão, você gerencia os dados. Aqui no vídeo está mostrando ali, né, o drone fazendo a decolagem. Então aqui, deixa eu dar um pause no vídeo, a gente vê aqui 2 imagens nessa tela, né? Tem a imagem da dock, mostrando se o drone decolou ou não, né? Ou mostrando o drone decolando, e a imagem abaixo, a gente tem a imagem do drone. Então, enquanto ele está voando, você vê ali a operação do equipamento sendo realizada, tá? E todas as informações, como eu já comentei aí, de clima, vento e tudo mais, e todas as imagens que você captura já são enviadas diretamente para a dock. Tá? Então, são detalhes aí a mais que a gente tem aí com esse software. Então, de forma resumida aqui, o software Flight Hub 2 faz todo o gerenciamento da dock, ele é todo na web, você faz voos automatizados, cria rotas, cria as missões, você faz a decolagem de voo, você manda o drone retornar para o ponto de decolagem, que no caso é a própria dock, você faz todo o gerenciamento de mídia, você consegue importar modelos em 2D, você consegue fazer anotações durante o voo, gerencia toda a saúde da dock, então ele analisa vento, chuva, sistemas de segurança da dock e do drone, tem alertas, tem avisos, então é um sistema bem completo para realmente fazer toda a integração entre drone e central de análise, tá bom? Então isso é um sistema bem robusto mesmo aí de operação. Gente, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês sobre o Matrice 30, sobre o Matrice 30 Dock, né? E sobre o Software Flight Hub 2 e todas as possibilidades de operação que você tem com essa aeronave. A gente tem disponível essa aeronave já para venda, tem disponível para fazer alguns testes também, tá? A gente aqui como Drone Visual temos cursos de operação de voo, tanto operação de voo mais básica, como operação de voo para a linha Enterprise, né, específica aqui para a série Matrice 30, específico para a série Matrice 30 Dock. Então a gente tem todos os cursos preparados aí para essa aeronave, a venda completa dessa aeronave, a entrega dessas aeronaves aqui também, tá? Então a gente tem todo o pacote completo para vocês estarem utilizando aí o Matrice 30 e toda essa possibilidade de uso e aplicações aí em linhas de energia, em parques solares, em prédios, pontes, fachadas,
segurança pública, segurança patrimonial, indústria. Então, assim, é um drone muito completo, um drone muito robusto, que as aplicações são diversas. Onde as aplicações são diversas. Então, opa, acho que minha câmera travou? Travou? Não? Então, as aplicações são diversas mesmo para essa aeronave, e a gente está aqui disponível para auxiliar vocês aí em dúvidas, ou na utilização, ou na implementação dessa tecnologia na necessidade de vocês, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Se quiser, pode comentar aqui de áudio, pode escrever via texto. A gente tem aqui alguns minutinhos aí para estar conversando um pouquinho mais sobre essas possibilidades de uso. Muito obrigado, João. Eu que agradeço aí a participação, estar com a gente aí até agora, numa sexta-feira, aprendendo um pouco mais sobre os drones, né, e vendo aí as possibilidades sobre ele. Jonas, Opa, é o Cícero. boa noite. Boa noite, Cícero. Apresentação. O seu áudio só está um pouco baixo, Cícero. Eu aumentei aqui o meu volume. Melhorou ou não? Bastante. Tá. Parabéns pela apresentação. Deixa eu te falar. Primeiramente, seria preço, né? Qual que é o preço desse? Certo. Por preço, Cícero, como é que eu estou gravando, né, isso daqui, e os preços são baseados em dólar, a gente está com o seu e-mail, tá? Eu vou mandar uma cotação da aeronave completa para você, tá? Com baterias, enfim, tudo mais. Mas te garanto que não é um investimento alto por toda essa possibilidade que a aeronave é capaz de realizar, tá bom? Mas eu envio as informações de valores e tudo mais para vocês após aqui após a apresentação, tá bom? Outra coisa, por exemplo, ele vem acessórios para ele, por exemplo, gaiola de proteção para hélice, para trabalho em espaço confinado, que a gente tem aqui, né, que são as inspeções, caixa espiral, né, sucção. E aí, por exemplo, a gente precisaria de uma gaiola, uma proteção para as hélices, né, para, no caso de desligar os sensores, né, Sim. a gente operar ele Sim. mais confiabilidade, né, mais segurança. Não, esse drone não tem esse tipo de acessório, tá? Uma gaiola ou protetores de hélice, ou enfim. Ele tem uns sensores de anticolisão que conseguem identificar bastante coisa, mas dependendo do seu cenário de utilização interna, né, vamos colocar tanques, dutos, enfim, né, offshore, coisas assim, existem outras aeronaves que eu posso estar mostrando depois para você, Cícero, tá bom? Ou a gente marcar aqui um webinar ou alguma coisa assim, mas a gente tem também essas aeronaves que são envoltos de um globo, basicamente é isso. Tem sensores de anticolisão também, mas também ficam envoltos de um globo, onde caso o sensor falhe, essa aeronave bata ali na parede, no teto, no chão, alguma coisa assim, independente, ela não pare de funcionar as hélices e você consiga continuar operando, tá bom? Então, para cenários internos de inspeção, a gente tem outras aeronaves melhores para isso, tá bom? Ok. Tá. Eu mando também para você mais informações sobre esses drones. Sem monopolizar as perguntas, né? Mas eu vi, parece que você chegou respondendo na apresentação sua, ele vem com RTK, né? Sim. Ele funciona com N-trip. Se ele funciona com, desculpa? O N-trip. N-trip, funciona também. Tá? Você pode usar tanto a base, uma base da própria DJI, né, uma antena RTK em solo. Você pode utilizar uma antena de terceiros, né, funcionando N-trip, ou conexão N-trip direto lá na aeronave. Então você tem essa possibilidade sim, de conexão com a internet. Nas bases do IBGE, né? Na base do IBGE, exatamente.
tá? Tá, ok. E Lembrando que tem que ter internet no local, tá bom? Se não sim, tiver sim. internet, Qual não que é vai a funcionar. distância? Qual que é a distância para dar um erro confiável? É assim, o Matriz 30, isso daí você está pensando mais em topografia, é isso? Isso. É, Por né? exemplo, eu funcionar o N-Trip, porque nossas bases aqui são mais de 200 quilômetros de distância aqui. Eu estou só para, estou no Pará, né? Tá. Então, aqui eu tenho duas bases do IBGE, que é uma em Marabá Uhum, e uma em Altamira, próximo daqui de onde eu estou. perfeito. Então, aí, cada uma dessas aqui, a distância mínima é mais de 200 quilômetros. Uhum. Então, Ele tem a distância padrão, né? Se você já tem essas antenas de RTK que funcionam com N-Trip, ele tem essas distâncias padrões. Então, se funciona para essas suas antenas, vai funcionar para ele também, tá bom? É a mesma tecnologia, beleza? Só que voltado para topografia, Cícero, a gente tem outros drones que são melhores do que o Matrice, tá? Devido à capacidade da própria câmera. Então, o Matrice ele é um excelente equipamento para inspeção, para segurança patrimonial, né, essas coisas que eu comentei. Topografia tem outras aeronaves melhores, que eu posso estar mostrando também depois para vocês. A gente já tem alguns webinars feitos que eu mando para você a gravação desses outros webinars, dessas outras aeronaves, que vai te atender melhor aí para topografia, tá bom? Que no caso aí pode ser Matrice 300 ou Mavic 3 Enterprise, é uma excelente aeronave aí para fazer a aquisição de dados para topografia, que também se conecta com RTK e também se conecta com N-Trip, tá bom? ok. Alguma outra? É isso. Deixa eu ver aqui, o Agnus Dantas me mandou aqui algumas perguntas, né? Então, para análises termais, já vem incluso o software para esse efeito? Ele tem software já não embarcado nele, né? Que você instala no computador, mas de forma gratuita, já vem com ele, tá? Que já possibilita você gerar relatórios termais. Então, é um software bem bacana mesmo. Adquire suas imagens, vamos pegar aí caso de placa solar, né? Você voa ali com o drone ali numa fazenda solar, pega imagens lá das anomalias, célula, diodo, enfim. Essas imagens ficam salvas no cartão, você coloca no computador e abre no software que já vem com o drone e lá você faz as suas identificações térmicas. Então você já calcula ali uma anomalia, vê uma temperatura, calcula um ΔT e já gera um relatório, tá bom? Deixa eu ver aqui, Matrice pode usar software de inspeção de terceiros, tipo Pixar Inspect ou outro, qual seria melhor para inspeção com esse drone? Sim, ele habilita, ele integra ali com outros softwares. No caso do Inspect, né, um software de processamento de imagem, e ele consegue ler as imagens do Matrice, tá? Então você pode pegar imagens aí vamos ver aqui, torre de energia, prédio, ponte, não sei o que mais aqui agora na cabeça, torre de telecomunicação, né? E aí você pega imagens desses tipos de ativos verticais e consegue colocar lá no Inspect para fazer essas análises, tá bom, Agnus? E o Inspect é um dos melhores softwares para fazer isso. Tá? O Pixford Inspect é um dos melhores softwares que, inclusive, a gente é representante também do Pixford Inspect aqui no Brasil. Então, se você quiser saber depois mais informações do Inspect, eu mando também essas informações para você, tá? Valores, preços, como é que ele funciona e tudo mais, se você não conhecer tanto assim, para te apresentar mais aí do Pixford Inspect, tá bom? Agnus, alguma outra dúvida? Alguma outra pergunta? Acho que é isso, né? Era só isso mesmo. Obrigado, Jonas. Valeu. Perfeito, Agnus, imagina. Adalto, boa noite aí, Adalto, valeu. Leonardo, muito obrigado, Leonardo. Alguém mais aqui? Alguma outra dúvida? Acho que é isso, né, pessoal? Agradeço aí a todos.
Eu vou enviar mais informações aí do Matriz 30 para todos que participaram aqui do webinar, tá? Agradeço todos aí novamente pela participação numa sexta-feira à noite, né? Aprendendo mais sobre a tecnologia, aprendendo mais sobre como tudo está evoluindo tão rápido. E é isso, pessoal. A gente se coloca aqui, a Drone Visual se coloca aí à disposição de vocês para tirar dúvidas ou trabalhar com outras informações, com outras possibilidades, igual o Cícero falou aí antes, né, de inspeção em espaço confinado, ou topografia, né, ou o Agnes comentando do Inspect, né, inspeção, softwares dedicados ali para inspeção. Então a gente tem toda essa tecnologia aí disponível em cursos, em venda, enfim, tá bom? E a gente está aí disponível também para auxiliar vocês em toda essa implementação da tecnologia. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a todos pela participação novamente e desejo a vocês aí um excelente final de semana. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Igualmente, bom fim de semana. Obrigado, Agnos.